Olá, concurseiro, concurseira. Este é o Aprova Atualidades, o programa que faz toda semana para você uma relação entre as principais notícias e os editais por todo o nosso país. Semana complicada em nosso país, bastante movimentada. Olha só, além da decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal sobre os mensaleiros, temos também o conflito entre Brasil e Estados Unidos. Tudo isso eu vou debater ainda, mas hoje eu separei o seguinte tema: os conflitos na Síria. Importantíssimo que nós saibamos analisar os motivos por que acontecem ou por que estão acontecendo esses conflitos neste país. Qual o interesse dos Estados Unidos neste país? Qual o interesse de Israel neste país? Para falarmos de tudo isso, primeiramente, vamos localizar a Síria e assim fica mais fácil depois a nossa interpretação. Veja comigo a imagem aqui que eu preparei para você. Veja lá. Primeira coisa, tem um mapinha aí, eu coloquei uma imagem de satélite, tá certo? Aqui é a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia nada mais do que a tradução entre dois rios. Por que entre dois rios? Está aqui o rio Tigre e o rio Eufrates, um dos lugares mais antigos da humanidade, onde o ser humano aprendeu a ser sedentário. E esta área que eu estou riscando aqui para você, aproximadamente, é o território da Síria. Daí que tem a Arábia Saudita, aqui tem Israel, logo na sequência vem o Egito, Irã, Iraque, né, nos outros pontos e assim vai. Muito bem, você viu o mapa da imagem satélite. Veja agora o mapa político, que daí fica fácil para você localizar. Tá lá a Síria, ok? Está aqui Damasco. Lembrando uma coisa, concurseiro, concurseira, Damasco, tá? O que te lembra esse nome? Qual a importância que essa palavra, essa cidade tem, por exemplo, para o cristianismo? Não é para o catolicismo, para o cristianismo no mundo. Quando você chega ao Vaticano, na Basílica principal, de um lado está Pedro, uma estátua bem gigante, e do outro lado está Paulo, uma outra estátua gigante. Não estou falando aqui de religião, estou relacionando para você uma questão cultural nesse caso. Quem foi Paulo? Paulo era um perseguidor dos chamados cristãos e ele se converteu justamente a caminho de Damasco. Então, religioso ou não, quando você for ler a Bíblia, capital da Síria, Damasco, tem essa importância para o mundo cristão, porque aqui foi que se converteu ao cristianismo um dos principais personagens, tão importante quanto foi Pedro, quanto talvez mais importante que o próprio Cristo nessa brincadeira da evangelização. Um cara muito carismático. E daí os países que eu comentei anteriormente, a Arábia Saudita, que é um país de uma família, né? Saúd é uma família que depois virou saudita, o Iraque, do nosso amigo Saddam Hussein, a Turquia, que é o país que os Estados Unidos usa para amenizar os conflitos na região, Israel, que é o país mais defendido pelos Estados Unidos, né? Egito, aqui o Egito está na África, mas ele tem um pedacinho aqui na região do canal de Suez, Palestina e aqui a bronca do Líbano. E também quero que você marque uma coisa, bem nesse ponto aqui estão as colinas de Golã. Já vou falar sobre ela. Bem nesse pontinho aqui, ó, a coisa quase imperceptível, as colinas de Golã. Muito bem, fizemos aí, concurseiro, concurseira, uma boa descrição para você de onde está a Síria. Tudo bem? Por que agora tivemos um conflito? Sabendo que esse ano Joe Biden se encontrou com o Bashar al-Assad várias vezes, amigos, conversavam e de repente está gerando conflito. Uma das causas está lá em 2007. Como assim? Veja comigo a declaração que eu separei do Bashar al-Assad e que gerou esse conflito hoje.
No mês de agosto de 2007, Bashar al-Assad fez uma declaração, ok? Na qual afirmou seus interesses, os interesses da Síria em recuperar as colinas de Golã. Disse ele, abre aspas, não é texto meu, nosso desejo de paz não significa que desistimos de nossos direitos, ok? Não desistimos de nossos direitos. Quais? Quais direitos? Nós não vamos aceitar menos do que a recuperação de Golã. Lembra que eu mostrei as colinas de Golã para você anteriormente? A volta das fronteiras de Israel lá em 1967. Ou seja, ele está querendo, concurseiro, concurseira, veja comigo esse mapa aqui, desculpa, que aqui tem, que volte a esses limites. Porque hoje Israel, depois a gente pode voltar ao mapa anterior, Israel ampliou o seu território de maneira muito grande, até aqui pegando as colinas de Golã, a quais eu pintei de verde, agora eu risquei de vermelho, e qual eu fiz o círculo. Então eles querem de volta esse pedaço de terra. Vou voltar lá ao texto, só para eu reafirmar, ó. E volta Israel a 1967. Muito bem, feito tudo isso, começa a gerar conflito para os Estados Unidos, tá? Até o Wall Street Journal fez uma leitura bastante interessante e diz o seguinte, eu coloquei a manchete aí para você observar, leia lá comigo. Genebra, do Wall Street, né? Diz o seguinte, acordo sobre a Síria traz problemas para os Estados Unidos. Por quê? É um fato bastante conhecido que a Síria tem um arsenal de armas químicas, ok? Muito bem. Aí vem uma das alternativas, por que eles poderiam usar isso? Contra Israel. E se eles entregarem essas armas, como afirmou o Putin, como o Putin colocou como alternativa para evitar a guerra, pode gerar um problema. Eles vão levantar a seguinte questão, nós entregaremos nossas armas, mas Israel terá que entregar também as suas, e todo mundo ao redor. Isso vai colocar em xeque o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, ou a quem os Estados Unidos mais destina dinheiro, mais gasta dinheiro com proteção. Embora Israel tenha argumentado que ele precise dessas armas químicas, das armas nucleares, porque os seus inimigos querem destruir. Os seus inimigos não admitem a sua existência. Então, os Estados Unidos ficou aí, nesse sentido, numa corda bamba. Acompanhem comigo ali, abre aspas novamente. O perigo de armas de destruição em massa é o arsenal atômico de Israel, afirmou na semana passada, logo no início do mês de setembro, o embaixador da Síria. Como é que os Estados Unidos vai se defender em relação a essas acusações? Nós entregaremos, mas queremos que Israel também entregue. Já percebemos, concurseiro, que os Estados Unidos não pede desculpa a ninguém. No máximo ele diz, olha, vamos resolver isso. Eles já provaram essa situação em relação à espionagem, ok? Eles já provaram isso em relação à espionagem ao Brasil. E veja agora o que Israel declarou. Israel tem armas nucleares e ninguém está falando a respeito. Desculpa, não foi Israel, o próprio ministro da Síria. E ninguém falou em relação a isso. Não aceitamos tentativas do regime sírio, da resposta de Israel, de se comparar com Israel, uma democracia pujante que não está matando brutalmente e atacando com gás o seu próprio povo, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Jennifer Pask.
Virou um jogo de palavras muito grande, virou um jogo aí, uma disputa política relacionada à diplomacia ou à geopolítica, que quem vai vencer, nós só vamos ter resultado a isso ao longo desse ano, mas fique atento a esses detalhes. O principal problema é como os Estados Unidos vai se comportar perante o restante do mundo se a Síria aceitar a proposta da Rússia, entregar as armas, não acontecer o bombardeio. A Síria vai cobrar a mesma coisa dos Estados Unidos que Israel entregue a sua. Outro dado relevante, o Putin foi o cara que deu a ideia. Até o Boechat, na Band News, chama o Putin de Vladimir Putin KGB, porque ele era um homem da KGB, um homem que gostava de guerra, um cara que promoveu alguns conflitos e, de repente, o Putin vem e dá uma ideia de paz. Esse é um fato inédito e relevante também dentro desses conflitos, além do fato de Israel também ser questionado de ter as suas armas escondidas. Concurseiro, concurseira, encerro aqui esse encontro, desejo a você bons estudos e até o próximo.